É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre a nova ordem mundial. Mas e se eu dissesse para você que ela não é tão nova assim e que ela já vem lá desde o início do mundo? Eu sou o Obadias Diogo, esse é meu canal Descomplicando a Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a nova ordem mundial na perspectiva da Torre de Babel. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, depois você compartilha, dá seu like e aperte no sininho para que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você possa receber o novo vídeo postado. E você que já está comigo, também não deixe de fazer o mesmo, tá? Daqui a pouquinho, após a vinheta, nós vamos conversar sobre esse assunto. Amigos, havia acabado o dilúvio, mas o reino das trevas estava preocupado com uma situação. Havia uma promessa que viria um Messias e como controlar essa situação. Os filhos de Noé haviam saído da arca, Sem, Cã e Jafé. Mas interessante que o que eles pensavam e faziam refletiu diretamente no caráter dos seus filhos depois disso. Tanto que os filhos de Sem, que eram os verdadeiros adoradores de Jeová, eh, passaram a incomodar a geração de Cã. E diz que eles saíram dali da planície onde ficava do Ararat, onde a arca parou, e foram para o Oriente. Preste atenção. Todas as vezes que a Bíblia fala em saiu para o Oriente, essa coisa não é boa. A gente lembra muito bem de Caim, quando matou o seu irmão, foi para o Oriente e ali ele acabou fundando e dando a descendência terrível que ele teve. Bom, mas interessante o que acontece é que enquanto o reino das trevas está preocupado em fazer como impedir que o Messias prometido venha, ele encontra o ator perfeito para o que ele pretendia fazer. Preste sua atenção numa coisa. Bom, Cã teve alguns filhos e ele teve um neto chamado Arfaxade. E Arfaxade teve um filho chamado Nimrod. E a Bíblia diz que esse Nimrod era um grande caçador diante do Senhor. Caçador não só de animais, mas caçador de gente também. E esse grande diante do Senhor, esse diante era mais ou menos uma auto-independência de Deus, autossuficiência, e isso era um desafio diante de Deus. Até porque, naquela época, algumas pessoas já não acreditavam na existência de Deus. Quando se pensava no dilúvio, algumas pessoas já diziam que o dilúvio foi mandado por um ser de outro planeta ou de uma outra esfera, mas Nimrod sabia que era o Deus de Sem, que era o grande causador do dilúvio, e ele resolveu se vingar. Bom, então nós temos o reino das trevas pensando em como impedir que isso acontecesse, e nós temos o ator perfeito, que é Nimrod. Então ele pensa em fazer um império, seu primeiro império. Ele constituiu algumas cidades conhecidas, como a cidade de Babel, que ele fundou primeiro, e depois ele fundou também a cidade de Nínive, que mais tarde se tornou a capital da Síria. Mas prestem atenção numa coisa que esse homem faz. Ele resolve, junto com algumas pessoas, construir uma enorme torre. E naquela época, queridos, as torres não eram nada impopular. Isso já tinham bastante delas. Eram os conhecidos zigurates, que eram templos em forma de torres. Mas ele queria algo tremendo, algo enorme, algo que centralizasse e fizesse com que as pessoas ficassem ali, né, para que houvesse um controle. Ele queria um governo único, ele queria que houvesse uma economia única e queria que houvesse um pensamento único. Porque quando isso acontece, é mais fácil de manipular. Ou seja, quando você tem um governo único, você tem o controle do exército. Quando você tem uma economia única, você pode embargar as pessoas que não concordam com você. E quando você tem um pensamento único, você vai mexer na política e na religião. Então você não há
não há uma diversidade de pensamento. E exatamente o que ocorre. Se você tem o controle dessas três coisas, você consegue tirar a liberdade e controlar todo mundo. E foi exatamente isso que Nimrod pensou. Então ele começou a construir a enorme Torre de Babel. E ela ia muito bem construída, bem grande. E eles também queriam uma coisa, a intenção, se tornar conhecidos, né? E ele sabia que, por outro lado, o reino das trevas sabia que se o povo de Sem e de Jafé, que eram os conhecedores do Deus verdadeiro, se eles se rebelassem e não seguissem o controle da geração de Cã, seriam então seriam escravizados, seriam impedidos. E era exatamente isso que Cão queria e que o reino das trevas intentava. E foi exatamente nesse ponto que Deus entendeu quando ele disse assim: olha, eles estão construindo a torre e diante disso nada vai mais poder impedi-los de fazer qualquer coisa. E Deus entendeu que mais tarde eles passariam por controle de outras nações, de outras pessoas, para poder manter o pensamento, haveria escravidão, opressão e violência. E nesse momento, Deus entendeu que mais uma vez o seu povo estaria correndo risco. E ele então tenta destruir esse intento do reino das trevas e de Nimrod. E o que ele faz? Naquela época, meus amigos, só havia uma só língua. E Deus entendeu que era a hora de confundir as línguas para que pudesse impedir a construção da torre. A torre já ia bem alta. Tanto que a torre era grande porque seria um templo onde as pessoas adorariam os seus deuses, onde as pessoas morariam, né? E tem mais uma coisa, eles desconfiavam de que Deus não iria cumprir o seu papel de não derramar um novo dilúvio sobre a terra. Portanto, construíram uma torre. E já haviam pessoas que moravam na torre porque a torre era muito alta. E algumas pessoas traziam material para a base, outros colocavam até certa altura. Então, para que o material da construção chegasse até uma certa altura e eles tivessem a facilidade de construir. Mas ali, Deus confundiu as línguas. Entendam que quando a torre foi construída, originalmente, os construtores colocaram o nome de Babile, que mais tarde veio a ser conhecida como Babilônia. Mas, na verdade, ele acabou se tornando Baal, ou seja, veio da palavra confundamos, ou confundimos, ou confusão. Ou seja, a intenção do reino das trevas de usar, porque, como eu sempre tenho dito, o reino das trevas nunca vai aparecer fisicamente, mas vai usar sempre pessoas para poder fazer os seus intentos. Queridos, felizmente foi parada a construção porque eles não se entendiam. E aquilo que Deus queria que eles se espalhassem, eles não queriam ficar no mesmo lugar, acabou forçadamente eles saindo dali para outros lugares para poder cumprir aquilo que Deus queria, que era preencher e povoar a terra inteira. Agora, eu gostaria de trazer uma atenção a vocês. Imaginem que Babilônia mais tarde se tornou uma cidade poderosíssima e ela também tentou subverter outras nações com a sua cultura, com a sua língua e com a sua religião. A palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 13 e 14, diz que Babilônia, não a Babilônia antiga, porque a palavra de Deus diz que ela não se levantaria mais, mas que Babilônia espiritual, nos últimos dias da história desse mundo, iria ressurgir. E ela seria também um poder político e religioso que faria exatamente a mesma coisa e, por incrível que pareça, ressurgindo a ideia da nova ordem mundial, que é o quê? Centralizar o mundo num só governo, no governo mundial, e isso nós estamos ouvindo falar direto. Fazer com que haja uma única economia, uma economia única, uma moeda única, como no passado. E principalmente, queridos, cercear a ideia pluralizada da religião e da política. Não há controvérsia, um só pensamento.
E não é isso que ele está tentando fazer, mas por trás disso, queridos, existe o anjo mau. E pelo que nós percebemos e estamos vendo nos noticiários, isso está muito próximo de acontecer. Está ali na esquina. Aí eu pergunto para você: quando a nova ordem mundial, que está muito próxima de ser colocada em prática, acontecer, de que lado você vai ficar? A palavra de Deus tem dito de forma muito gradual de que isso vai acontecer e que a consciência das pessoas será violentada quando você simplesmente não vai poder pensar. Você vai ter que obedecer alguém que vai impor a condição de você acreditar nas falácias, tanto política como religiosamente, de um poder mundial. Mas a palavra de Deus também diz que isso não vai prosperar. Da mesma forma como Deus interviu na Torre de Babel, ele vai intervir mais ou menos quando entender que os seus filhos, que não vão se dobrar a esse tipo de coisa, estiver correndo risco de extinção. E mais uma vez, eu peço a você que tome a decisão ao lado de Deus, para que quando ele intervir, nós possamos fazer parte de um governo único, sim, mas um governo de pensamento, um governo de liberdade, que será instalado pelo nosso amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você e a sua família.